Boa noite, eu sou Raul Gottlieb, eu fui presidente da escola aqui nos anos 90, trabalhei na diretoria de paz aqui durante 11, 12 anos e sou ativista comunitário há muitos anos e hoje estou compondo a diretoria também da Academia Judaica, que é da CIP de São Paulo, e esse projeto de criação de educação judaica de adultos de alto nível, criação de ambiente de estudo judaico, não só nas crianças, na família toda, é tão fundamental para o nosso futuro como judeus no Brasil e como comunidade judaica organizada, porque a única diferencial que faz a gente botar os filhos aqui na escola, numa escola judaica, é o judaísmo. Senão, eu teria muitas opções. Eu tenho que ter uma opção que seja da minha cara, judaica. E tem que ser algo que nos fale para nós, né? Algo que a gente tenha um amor intelectual por isso. E essa ideia de criar um espaço de estudo, aprofundamento, congraçamento, em torno disso, acho que é uma ideia formidável do Eliezer. A gente está extremamente feliz na academia de poder lançar esse projeto aqui hoje. E é isso, gente. Obrigado. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, eu queria felicitar a escola, porque realmente eu quero primeiro felicitar vocês. Vocês por terem filhos e por serem, de alguma forma, participantes dessa escola, que tem um compromisso judaico na sua essência. Não é pode parecer trivial, mas não é que uma escola judaica esteja tão comprometida com a questão judaica, né? E isso parte de uma gestão que busca oferecer e trazer para a comunidade de pais, para a comunidade escolar de uma maneira global, que incluem os educadores, que incluem os profissionais, os prestadores de serviço, a comunidade no entorno, porque, afinal de contas, o que é ter uma escola judaica na sua vizinhança, por exemplo? Tem um impacto. As pessoas olham para cá e querem saber o que é uma escola judaica, e uma escola judaica não religiosa. Então, esse compromisso da gestão de levar isso e apresentar a escola para a comunidade vocês estão de parabéns em ter os seus filhos numa escola com esse nível de compromisso e de comprometimento. E a escola também por poder ter pais como vocês que estão preocupados, ou seja, não são pais que colocam os seus filhos na escola judaica e, porventura, dizem, ok, que a escola cuide do judaísmo das crianças. Não, vocês estão aqui. Então, o fato de vocês virem para cá demonstra o interesse e o comprometimento de vocês com a educação judaica dos seus filhos e da família como um todo e da continuidade judaica. Essa também é a nossa preocupação, com a continuidade judaica, com um judaísmo profundo, que cada vez mais esteja enraizado nas nossas fontes, mas orientado para o futuro também, e por isso trazer todo o conhecimento, esse conhecimento que está sendo produzido e renovado nos centros de estudos acadêmicos judaicos, e poder trazer isso para dialogar com a realidade, dialogar com as famílias, com as pessoas, e que isso se incorpore à nossa história. Então, esse é o programa da escola, além da escola. É um desafio enorme, uma escola abraçar a proposta de educar crianças já é imensa. Agora, a Escola Eliezer Max se propõe, além disso, se propõe a ser um centro de desenvolvimento, um centro de estudos completo, que inclui os adultos. Então, vocês estão de parabéns, é um prazer enorme poder começar hoje esse programa com vocês, que já tem uma agenda para o ano completo, e que dali para frente. Tá? A gente espera contar com vocês nos cursos. Kelita Cohen tem sido a nossa
parceira interlocutora nas questões de gestão, de organização desse programa, né, toda a parte de organização. E agora, com prazer enorme, Rabino Ruben, deixa eu ver se eu pronuncio direito. Sternshine. Eu vou deixar que ele mesmo se apresente, por favor, Ruben. Boa noite a todas e todos. Prazer em estar com todos vocês. O nome é estranho para nós que falamos línguas latinas. Os alemães falam isso com muita facilidade. Tem dificuldade em dizer da Silva, por exemplo. Sternshine, dividir em dois é fácil. Não é um sobrenome muito humilde. E se somamos a isso que nasci na Argentina, menos ainda, mas vamos tentar. Desde que saí de lá, quando tinha 19 anos, estou tentando melhorar o desafio da humildade entre o sobrenome e o passado argentino, porque Sternshine significa o brilho da estrela, não somente estrela, mas também o brilho da estrela. Então o desafio é ainda muito maior. Bom, dito isso, vamos nos concentrar no que nos convoca hoje. E como já falaram, eu sou Rabino Nassipi, há 15 anos. Antes estive em Israel por longos anos, alguns anos na Espanha, em Barcelona, que é onde comecei meu rabinato e fundei a primeira sinagoga não ortodoxa da Península Ibérica. E agora tenho o privilégio de curar, ser o reitor da Academia Judaica, que, entre outras coisas, tenta trazer o melhor, o mais diverso, o mais profundo dos saberes que se desenvolvem nas universidades para o público em geral, de todas as formas, seja grupos de estudo como médicos que estudam medicina e judaísmo, psicólogos que estudam psicologia e judaísmo, advogados que estudam direito e judaísmo, e o público em geral que pega cursos curtos. Aliás, convidamos vocês a fazerem isso. A maioria de nossos cursos são online e podem ser adquiridos de todo modo, são de temas diferentes, com especialistas principalmente de universidades brasileiras, mas também de Israel, dos Estados Unidos e demais. É somente entrar no site academiajudaica.org e ver que cursos curtos podem interessar vocês. Hoje estamos aqui, então, porque, como acabamos de dizer numa chamada nova que vão ver depois nas redes sociais da escola, a escola tem o privilégio e a coragem de abraçar o preceito que finaliza a Torá. Vocês sabem que a Torá tem muitos preceitos. As pessoas acham que são 10 mandamentos, mas tem muitos outros. Muitas listas de mandamentos. O último mandamento é escolher viver. A Torá termina. Qual é o fim? A última linha que a Torá diz, geralmente no fim, é quando falamos o principal, algumas vezes no começo, e algumas vezes nos dois momentos. A Torá termina dizendo Uvachartá Bachaim, escolha viver. É um mandamento estranho, porque ninguém foi consultado ou consultada se queria nascer, certo? Os místicos românticos podem dizer que nossa alma viajou e consultou e respondeu, mas de fato ninguém tem essa consciência de que foi consultado. Então, como é que escolhemos viver? Também não escolhemos morrer, na maioria dos casos, esperemos. E então, o que pode significar isso? Tem interpretações diversas, mas a mais forte e contundente, e que, na minha opinião, é a mais interessante, diz que escolher viver é escolher estudar. Que toda vez que a gente estuda, renasce. Aliás, educação em hebraico se diz inauguração, renovação, Hanukkah. É a mesma raiz que a palavra Hinuch, que significa educação. Porque quando nós nos educamos, é como que reinauguramos quem somos. E esta escola acredita que a educação nem começa nem termina na escola. Escola além da escola. Essa é um pouco a proposta. E considerar vocês jovens o suficiente para seguir aprendendo
até o último dia. Essa é a proposta e nós temos o privilégio, de novo, de colaborar com Eliezer Max nesta iniciativa. Nós vamos ter, para esse ano, alguns cursos, 4 cursos pequenos, de 3 encontros cada um, somente para a população que vier aqui. Isso não vai ser online, não vai ser somente para vocês. E esses cursos vão estar conectados com algumas capacitações que vamos dar para o corpo docente. Então, aqueles dentre vocês, entendemos que esta é uma contribuição de Eliezer Max para toda a comunidade em geral, não somente para a escola. Mas aqueles dentre vocês que têm seus filhos ou seus alunos, porque tem também professores aqui, na escola, vão poder encontrar um diálogo entre o que acontece nestes cursos e o que vai acontecer na sala de aula e nos programas educativos. Nós vamos começar então por uma unidade temática que começa hoje e vai continuar depois no primeiro curso, nos primeiros 3 encontros, que é a base de tudo que nos trouxe até aqui. E é a pergunta de por quê. Por que estamos aqui? Por que somos judeus? Como é que somos judeus? O que significa isso? Que escolhas fazemos nesse sentido? E, obviamente, qual é esse judaísmo que nós abraçamos? Então, nós vamos começar com uma série de afirmações. Eu gostaria de propor que antes de se prepararem para estar sentados, escutando uma palestra, se convidem a participar, pelo menos dentro de vocês. Se tiverem coragem e puderem levantar a mão e dizer, me identifico com isso, não concordo com aquilo, naquele momento senti tal coisa, pensei tal outra, muito melhor. Vamos avançar muito mais vividamente durante esse tempo que vamos compartilhar hoje. Mas se não, pelo menos façam esse trabalho dentro de vocês, se não se atreverem a levantar a mão e compartilhar conosco o que estão pensando, tá bom? Então nós vamos começar com algumas afirmações que vão nos ajudar a chegar ao ponto que precisamos para desenvolver o tema de hoje. Quando uma pessoa é consultada sobre seu judaísmo, nem sempre as respostas são tão satisfatórias para ela mesma. E precisa muitas vezes fugir da pergunta, ou gaguejar, ou repensar, ou solta uma resposta e fica como dizendo, não sei se é exatamente isso, se faltou aquilo. Vamos tentar entrar de novo nesse lugar. Até porque essa é a primeira pergunta. Por quê? Alguns dizem, eu sou judeu porque acredito em, não sei, em algo. Em Deus, em uma ideia, em um valor, em uma história, em uma comunidade, em uma instituição, em um modo de se organizar e de passar pelo tempo. É essa a resposta de algum de vocês? Pensem, sintam. Se sim, como completaríamos isso? Acredito no quê? Ou acredito que? É diferente acreditar em e acreditar algo. Pensaram, sentiram? Ok, vão guardando. Está a resposta que às vezes dizemos, eu sou judia, eu sou judeu porque sinto tal ou qual coisa. Esse sentimento não necessariamente é uma fé. É talvez uma emoção. Às vezes dizemos, eu não sei explicar, não me pergunte. É como que me pergunte por que amo minha mãe. Ou por que odeio meu vizinho.
Não quis trazer nenhum parente, viram que não falei de cunhado, de sogro. Chas vechalila. Eu sou judeu porque porque me sinto judeu. E não me pergunte mais nada. Sentimentos não se questionam. Sinto. Ponto final. E essa é a força do judaísmo. Que me sinto assim. Será essa a resposta de algum de vocês? Será essa a nossa resposta mais frequente? E se sim, essa resposta é boa, é forte porque é muito autêntica, ou é uma fugidinha? Como de sentimentos não podemos falar, como os sentimentos não podemos explicar, então terminou a conversa. Ou talvez é realmente muito potente. Qual é esse sentimento? Sentimento do quê? Outros dizem, não. O judaísmo não é apenas ou não é necessariamente um sentimento. Meu judaísmo tem a ver com o que eu penso. Eu, como ser pensante, sou judeu ou sou judia. Porque eu penso assim. Ou porque eu penso nesses assuntos. Ou porque eu penso com esse método, esse modo de pensar e de raciocinar. Será? Já se encontrou nessa situação? O judaísmo me ajuda a pensar a realidade. O judaísmo me ajuda a estudar tal ou qual coisa. O judaísmo me ajuda a criticar. É metodológico o judaísmo. O judaísmo me ajuda a aprofundar e não ser superficial. A não escutar as coisas de qualquer modo. Dizer, um momento, explique de novo isso. Isso não vai bem com aquilo. Isso vem do meu judaísmo. O judaísmo me treina a pensar de um outro modo. Por isso sou judeu. Alguns dizem, não, o judaísmo não necessariamente, não se limita a sensações, a emoções, e também não a raciocínios. O judaísmo é ação. Eu sou judeu ou judia pelo que eu faço. E aqui vem uma pergunta, o que eu faço, o que é? Se refere a acender as velas, a comer os Nei Aman no Purim, a construir a sukkah, fazer o Kiddush, ou a agir no mundo, a votar de tal modo, a pagar os impostos ou não pagá-los de tal forma, estacionar de tal maneira, ajudar uma pessoa na rua. Ou talvez pelo que não faço. Eu não vou lá. Eu não como aquilo. Talvez eu sou judeu porque nasci. E isso é muito ou pouco? É um detalhe? É apesar de mim? O que posso fazer? É um fardo que eu carrego. Nasci. Nasci com esse tamanho, nasci com essa cor, nasci com essa voz, nasci com esse corpo e nasci judeu. É isso. Ou não. É tudo que sou. Porque assim como eu nasci, é como vai acontecer toda a minha vida, a minha genética, e é o que faz com que eu goste ou não goste de tal coisa, participe ou não de tal outra, me identifique ou não com tal coisa. Seja perseguido, possa não me esconder de tal ou qual coisa. Que significa que sou judeu porque nasci? Não tenho alternativa, levo isso com orgulho, é o que é. Sou judeu porque escolho. Isso se refere necessariamente àquele que se converte ao judaísmo, ou eu volto a escolher uma e outra vez o judaísmo, mesmo tendo nascido? No que eu faço, no que eu penso, no que eu esqueço, no que eu aprendo, no que eu estudo. A escolha pode se renovar. O que acontece com a identidade que é somente de nascença e o que acontece com a identidade que é de escolha?
E como é que escolhe o judaísmo? Já se encontraram nesse lugar? Já se perguntaram, se eu pudesse escolher, escolheria ser judeu ou não? O que fazem essas pessoas que se convertem ao judaísmo malucos? Eu vou nascer, fazer o quê? Mas você, ou não, ou ao contrário. Eu nasci e volto a escolher isso uma e outra vez por isto. O que acontece com uma identidade que se renova e se reescolhe? E com uma que não. Sou judeu ou judia não pelo que sinto, não pelo que acredito, ou não só. Porque essas coisas podem ser coisas que aconteceram comigo no passado. Nasci, pensei, senti, escolhi. Resolvi que eu faço uma série de rituais ou de ações sociais num momento determinado e a partir desse momento tudo continua sozinho, sem ser revisitado. Porém, o judaísmo eu o sinto quando eu me preocupo com algo. Acordo preocupado porque eu vi que em Alasca houve um atentado antissemita. Isso me mostra que sou judeu. Os judeus estão sendo perseguidos de repente no meio dos Estados Unidos. Isso me mexe comigo. Estava adormecido o judaísmo. E aí vejo que sou judeu toda vez que me preocupo com tal coisa. Ou talvez me preocupo com coisas não necessariamente judaicas. Ou não necessariamente de judeus. Me preocupo com a injustiça, com a falta de democracia, com a superficialidade, com a hipocrisia. Porque o judaísmo talvez é algo que busca sinceridade, autenticidade, profundidade. Então, como eu me preocupo com essas coisas, me sinto judeu. Não significa que quem não se preocupa não é. Mas por alguma razão eu associo isso ao judaísmo, será? Estamos acompanhando? Identificando alguma das frases com nosso judaísmo? Ou com judaísmos de pessoas que concordamos ou que não concordamos? E aqui estão as identificações. Isso se parece. Me identifico com tal ou qual coisa, com tal ou qual pessoa, com tal ou qual causa, porque sou judeu. Me comovo. A identificação geralmente é mais racional. Se comover é um pouco mais emocional. Escuto a tikva e aí já lembro que sou judeu. Escuto Manishtaná, escuto Yiddish, escuto violinista e algo me toca. Será? Será que isso é o judaísmo? Como é uma identidade desse modo? Que funciona principalmente por esse tipo de emoções. Aqui vem esse tipo de ação que é mais ritualística, porque cumpro com tal ou qual mandamento. Eu coloco o tefilim, ou eu uso tzitzit, ou eu acendo as velas, eu assisto ao serviço, ou vou na sinagoga. Faço o kiddush, construo a sukkah, acendo as velas. Muito bem. Paramos aqui um minuto. E aí, alguém tem um pouquinho de coragem? Quebra o gelo, compartilha um pouco se alguma dessas frases ecoou no seu judaísmo. Precisa para a transmissão. É que me parece que o escolher, na verdade, abarca todas as outras coisas. Quer dizer, você fazer qualquer dessas coisas sem exatamente ter escolhido é meio que sem, como se diria, sem kavaná, né? Então, a escolha, na verdade, seria o que abarcaria tudo isso e aí, de algum modo, é o que determina. Interessante. Muito. Qual é o seu nome? Hélio. Interessante. Porque, de algum modo, Hélio, eu escuto, corrija se estou errado,
você, com delicadeza, diz que isso resume, mas no fundo, o que eu estou entendendo o que você disse, não, é outra qualidade. Se, todas podem estar incluídas, uma, ou podem ser algumas ou outras, mas todas poderiam ser automáticas. O que te preocupa, o que te parece que faz toda a diferença, é se é algo voluntário, é algo que inclui a kavaná, a intenção, querer fazê-lo, querê-lo, ou é algo que foi decidido em algum lugar, fora de mim, ou anterior a mim, ou num momento da história minha. Ou se isso se renova o tempo todo. É muito interessante, porque isso provavelmente faz, se não toda a diferença, com certeza, muita diferença. O que eu vou aprendendo nesse dia intenso, nessa escola, é que essa escola vai direto a isso. E isso, essa é uma das grandes qualidades, hein? Acho que eu me sinto judeu por ter liberdade de não crer e não cumprir. Isso é extremamente judaico. Ou seja, o judaísmo tem uma série de... Primeiro que ele escutou tudo, viu tudo e deu uma voltinha pessoal. Maravilhoso. Qual é o seu nome? Miguel. Fantástico. E segundo que porque o judaísmo é uma série de propostas que incluem não aceitá-las. Todas. É verdade, é verdade, é verdade. Muito, muito bem dito, muito bem dito. Assim como outro dia estava falando com algumas linhas, que obviamente não é minha, que está sempre concentrado no Messias, e o Messias já vem, o Messias vai vir, né? Isso, aquilo. E eu lembrei a essa pessoa, escute, no judaísmo o Messias existe para não vir. E isso é uma frase maravilhosa, não é minha. Isso está lá, escrito lá atrás. Então, talvez existam algumas crenças no judaísmo para poder se opor a elas também. Vocês sabem, estou pensando agora que deveríamos desenvolver um curso na academia que seja exatamente algo assim como temos um próximo curso sobre anti-heroísmo bíblico e judaico. O judaísmo, a tradição judaica, a Bíblia especialmente, mostra figuras que, diferente de todos as epopeias de toda a história, os personagens bíblicos, todos são pessoas que também erraram, escorregaram, e que a Bíblia faz questão de nos contar. De todos, incluído Deus. Incluído Deus. Deus se arrepende. Deus cria o mundo, depois destrói o mundo, depois se arrepende de ter destruído o mundo. E promete que não vai fazer isso nunca mais. Ninguém falou nada. Aconteceu tudo com ele. Deixa eu ver. Então, temos um curso por fazer desse modo, mas estou pensando que talvez deveríamos, do mesmo modo, e acho que o Raul vai gostar, fazer um curso que mostre histórias que tem nas entrelinhas, que ensinam nas entrelinhas o contrário delas, o que não deve ser feito. Por exemplo, o sacrifício de Isaac. O sacrifício de Isaac diz o Midrash que a prova principal era que Abraão devia se opor, não devia aceitar. Que ele escorregou, porque estava disposto a sacrificar o filho. Tem interpretações desse tipo e tem outras coisas assim. Interessante. Quantas coisas o judaísmo será propondo para como nos testar a ver se vamos por outro caminho. Outras opiniões por aí. Quem é que quer falar? Vamos lá. Diga seu nome. Vitor, e indo na linha do que o Hélio comentou, que palavra para mim resume? Vou botar uma palavra conjugada. Nasci e acredito. E ao acreditar, eu acho que o resto vem junto. Eu penso, eu me comovo, eu quero participar. Acreditar no que a gente recebe de judaísmo ao longo da vida. Na parte da religião, inclusive. Acreditar em Deus e acreditar na história, acreditar no que foi contado. Mas o que traz para a gente o judaísmo é o nascimento.
pelo menos para mim. E ao nascer judeu, e ao me interessar, e aí ao escutar, e a vivenciar, e acreditar, o resto vem com muito mais força. Minha pergunta é, Victor, você acha, Victor, que o que acredita vem como consequência de ter nascido? Ou poderia acreditar sem ter nascido? E então viria todo o restante também? Boa pergunta. Está com cara de... Ok, eu vou pensar. Não, pode pensar. No meu caso, vem como consequência. Sim, no seu caso, mas você acha... Isso, entendi. Mas você acha que isso é uma consequência indispensável? Ou tem pessoas que nascem e não acreditam? E que não vivem desse modo. E ao contrário também. A crença tem muito a ver com a pessoa. Tá? Para mim, a crença tem a ver com a pessoa. Consigo ver muitos casos de pessoas que vêm de uma família que não tem nenhuma ligação muito forte com o judaísmo, mas que aquela pessoa desenvolveu uma ligação muito forte. Então, assim, é dela. E não necessariamente pode estar ligado ao nascimento. Tá? Mas com o judaísmo especificamente, muitos casos a pessoa acha algum link, né? O meu avô ou a minha avó tem sempre um link que traz para ela a aproximação com o judaísmo. Então, aí voltou, parecia que ia por um caminho e de repente voltou a um outro caminho. Existe a possibilidade de acreditar no judaísmo sem ter nascido judeu? Nem ele, nem ninguém. Porque se ele não nasceu judeu, não tem nenhum avô, nada. Claro que existe. No Brasil, o que mais tem são pessoas que não nasceram. Não, isso não, mais não. Mais não sei. Ok, então o nascimento e a crença podem se vincular ou não. Você vê uma força especial no nascimento e na crença. Boa conclusão? Ok, vamos lá. Rabino, boa noite. Hélio Koifman. Hélio. Então, todas essas perguntas são pertinentes, mas eu acho que falta um elemento aí, que é a vida em comunidade. Eu acho que ser judeu pressupõe a ideia dominiana. Não que exclua, mas é mais completo dentro da comunidade, se preocupando com a comunidade, com as instituições. Você falou. Muito bem, aí então vamos ter que acrescentar uma frase a esse PowerPoint que diga: eu sou judeu porque pertenço, porque sou parte de. Porque sou, não porque me sinto, sou parte de. E o Minyan poderia ser uma representação disso. E esse pertenço, esse ser parte, não é interessante, como depois você o ampliou, não é necessariamente o grupo das 10 pessoas que estão numa reza. Uma comunidade, uma escola, ser solidário, se preocupar uns por outros. Ok. Interessante. Tem muitas pessoas e eu, numa época, dentro da carreira, quando tive que pesquisar, pensar, que unia a todos os judeus, seja por escolha ou por nascimento, de todo modo. E é muito, vocês, não sei se já se deram a esse trabalho, mas é muito difícil encontrar alguma coisa que una a todos os judeus. Você vai dizer, todos os judeus comem. Não, uns comem uma coisa, outros comem outra coisa. Todos os judeus não rezam. Muitos não rezam nada. Cada um reza de outro modo, dos que rezam. E em outras ocasiões. Todos acreditam, não. Uns acreditam umas coisas, outros acreditam outras coisas. Uns se comovem com umas. Tem algo que identifique, que una a todos. Que você diga, qualquer judeu. Durante muito tempo fui buscando isso. Estou contando uma história que faz muito tempo que não conto. E cheguei à conclusão que uma das coisas que talvez possa se dizer, talvez a única, que une a todos os judeus é a identificação com outros judeus. É um pouquinho atávica, um pouquinho imaginária, mas existe. Se acorda uma pessoa que tem alguma relação com o judaísmo, alguma,
Alguma, porque nasceu, porque tem um tio, porque se converteu em um momento e depois se esqueceu, porque participa todos os dias, pelo que for, tem algum vínculo com o judaísmo. Se acorda ele às 4 da manhã e ele ainda, ou ela, não sabe bem que bebeu no dia anterior, e você diz a ele, está acontecendo um problema tremendo com os judeus na Alasca, em Alasca, momento, onde está? Vai buscar no jornal, ou vai mexer com ele em algum lugar. É verdade, existe algo assim. A pergunta se isso nos leva longe ou profundo ou não é uma outra pergunta. Mas a identificação de judeus com judeus é algo bastante maioritário. Marcelo, dá um pequeno passo atrás. O judaísmo permite autodeterminação? Permite autodeterminação? Aqui mais um, como... Qual era seu nome? Como Miguel? Não, Marcelo como Miguel. Ele chama Miguel. Os dois com M e M. M&M. Diz que ele questionou o método. Sou judeu porque cumpro, porque acredito, porque penso, porque posso não acreditar. E Marcelo pergunta, sugere, será que existe a autodeterminação no judaísmo? Eu decido. Sou judeu por isso. Está questionando o método. Boa. Bom, eu vou devolver a pergunta. Quem decide isso? Se pode ou não pode? Não me refiro somente a uma questão de autoridade. Porque a pergunta da autoridade já é uma pergunta de autodeterminação. Você decide quem tem autoridade. Se você diz, eu não tenho nenhuma autoridade, a autoridade tem o Rebbe de Lubavitch. Então ele decide. Mas você decidiu que ele decide para você. Ou você diz, não, os textos decidem. E os textos me permitem, ou não me permitem. Mas você decidiu que são os textos. Aliás, isso é Spinoza. Nós vamos estudar Spinoza. Exatamente isso. Os poderes estão na mão da pessoa sempre, e é a pessoa que pode renunciar a forças determinadas por algum bem maior. Agora, existe uma outra resposta que essa é uma pergunta que vem ou da autoridade ou da realidade. O fato é que as pessoas vão decidindo. Você pergunta se é judeu, ninguém vai dizer, está escrito que sou. Poderia dizer isso. Segundo o judaísmo, filho de mãe judia é judeu, Deus é judeu. É quase como dizendo assim. Ou, segundo o judaísmo anterior ao judaísmo rabínico, o judaísmo bíblico, judeu é filho de pai judeu, eu sou filho de pai judeu, então eu sou judeu. Canaítas também, esses são paralelos. Muito bem. Então, esta foi uma pequena introdução. Todas essas questões nos mostram que existem muitas formas de se colocar e se enxergar a partir ou através do judaísmo. O que está no ar, muitas vezes, é a ideia de que religião, já íamos escutando, acreditar ou não acreditar, escolher acreditar ou não, acreditar também falou aí, posso ou não posso, o exemplo da solidariedade vem da sinagoga. Então o judaísmo, vamos encarar de uma vez essa pergunta. O judaísmo é uma religião ou não é? Bem, eu quero lembrar antes de continuar que eu sou rabino, tá bom? Então, a priori, o mais religioso de todos os que estamos aqui sou eu. Agora vou poder dizer qualquer heresia. Como eu sou quem mais pode criticar os argentinos e assim por diante. Então, será que o judaísmo é uma religião ou não é? Religião vem de religar. Isso significa submeter ou ligar.
Depende das interpretações da filosofia e da etimologia desse conceito. Mas nos dois casos se refere a submeter ou a ligar a Deus. Não vamos entrar agora na ideia de Deus, daqui a pouco vamos passar por aí, mas, a princípio, se religião significa submetimento a Deus, ou ligação a Deus, e não importa ainda qual é esse Deus, se esse Deus é um velhinho de barba branca, ou uma mulher jovem negra, ou as forças cósmicas, ou as energias, ou o lado mais iluminado de cada ser, ou tudo, enfim, não, tudo já é diferente, mas se fosse qualquer uma dessas coisas, em todos esses casos, a palavra religião não comportaria o judaísmo. Não sei se todos conseguem acompanhar, imagino que não. Então vou explicar isso mais, porque acabei de dizer algo muito radical. Vou dizê-lo de outro modo, para que fique mais claro quão radical é o que eu vou dizer. O judaísmo não é uma religião. Não é. E não estou dizendo isso eu porque sou um rabino liberal, nem porque sou um religioso judeu. Estou dizendo isso simplesmente porque o judaísmo não conhece a palavra religião. O judaísmo. Hoje em dia, o hebraico moderno adotou de seu acervo uma palavra e a tornou a palavra religião. Mas o conceito de religião não existe no judaísmo. Essa é a primeira prova do que estou dizendo. A principal é a seguinte: o judaísmo é algo muito amplo, muito, que fala de leis de vizinhança, de leis agrícolas, de formas de fazer comércio, de sustentabilidade, de direitos humanos, de ética, de filosofia, de educação, de saúde. Fala de tudo isso o judaísmo. Tem regras sobre isso. Nenhuma delas tem algo a ver com Deus. Pelo menos não obrigatoriamente. Podem todas. Cuidado, porque também isso estou dizendo. Todas podem se relacionar com Deus. Sim, podem e podem não. As duas coisas. Todas. Vou dizer isso de uma forma mais forte ainda. Não existe nada no judaísmo que seja somente religioso. E não existe nada no judaísmo que não possa se relacionar à religião. As duas coisas são verdade. Ou seja, tudo, qualquer prática, e já estou desafiando vocês a que pensem em exemplos contrários à tese que estou dizendo. Tudo no judaísmo pode ser feito por motivos religiosos, ou seja, relacioná-lo a Deus, ao vínculo com o divino, ao mandamento divino, algum tipo de fé religiosa, mas também tudo pode ser feito sem isso. Tudo. Aí já tem um rebelde, aí tem outro, vamos, todos se rebelem. Vamos ver. Estou desafiando vocês, aviso de antemão, que isto eu já fiz várias vezes. Mas é parte do jogo, vamos lá. Exemplos contrários ao que falei, pode ser, sem medo. Eu acredito que os mandamentos que não são exatamente ligados ao templo, esses sim, quer dizer, podem ser tudo e ser nada. Mas aqueles que são, digamos, como é que você deve fazer o sacrifício dos locais sagrados, os mandamentos mais ligados ao templo, a prática religiosa, ao templo e a prática religiosa. Nenhuma das vezes que apresentei isso, nenhum dos professores também falaram disso, boa. Isso desafiaria um pouco a tese, é verdade. Os mandamentos antigos ligados ao templo, que sacrificar 4 pombas no dia tal, esses seriam mais difíceis, mas são irrelevantes. Estou falando de hoje em dia. Não somente hoje em dia, do judaísmo de 2000 anos já.
tá bom o que você disse, mas não se faz, não se vai fazer nunca mais. Ninguém não, mas os poucos que pensam que vamos voltar a fazer oferenda são ninguém. Inclusive no mundo ultra-ortodoxo, são muito poucos. Não faltam malucos no nosso povo, mas são muito poucos, muito poucos. De todo modo, aí poderíamos encontrar alguma saída. Poderíamos, mas aí realmente seria difícil, é verdade. Porque por qual outra razão você mataria 3 pombas, queimaria umas farinhas e... É verdade, seria muito difícil dizer que isso te conecta com qualquer outra coisa. Só faria isso por um mandamento divino. Ainda poderíamos encontrar a saída e dizer, não, esta é a forma que tem meu povo de celebrar Pesach. Então eu faço isso, eu não acredito nada a Deus, mas o povo faz 3.000 anos fazendo isso, eu me conecto com eles fazendo isso. Por sorte não existe mais. E não é que não existe mais agora. Não é algo novo. O 90% do judaísmo é pós-templo. É desenvolvido pelos sábios do Talmud. O 90% do judaísmo. Fica o Brit Milá e o Tzitzit, mais ou menos. Não muito mais. Todo o restante desenvolvido por eles. Bar Mitzvah, todas as festas, tudo. E é tudo posterior a isso. Quando não tinha mais templo, não tinha mais ofrendas e não ia ter nunca mais. Então, anda isso, não está mal, mas não é muito relevante. Outro exemplo, alguém tem exemplos? Tentem chacoalhar a tese de que nada no judaísmo é somente religião. E tudo no judaísmo pode ser feito também por outras razões que não as religiosas. Essa é a tese. Vamos escutar. Mas, momento, antes disso, o que eu quero explicar, o argumento, esse é o final do argumento. O princípio do argumento é que a palavra religião não existe no judaísmo, no hebraico. Não existe. Isso é importante que todos saibam. Isso não é um detalhe. O judaísmo surge da Bíblia, certo? Da Torá. Essa é a fonte mais antiga de todas. Daí é que nós extraímos o judaísmo. Muito bem. Não existe a palavra religião. Que não exista uma palavra diz muito. Diz muito. Vocês sabem quando foi criada a palavra milhão? Ou a palavra bilhão? Quando o mundo começou a ter números tão grandes. Antes disso, o número maior que existia, na Bíblia, por exemplo, era 10.000. Que se diz revavá, ou ribó. Quando diz, por exemplo, que saíram do Egito 600.000 pessoas, diz 6.000 revavá. Por quê? Porque não tinham outra forma de falar. Por quê? Porque o mundo não era tão grande. Quando inventamos a palavra mega ou giga? Quando as coisas se tornaram tão grandes. Antes não existia essa palavra. 30 anos atrás, alguém escutou a palavra giga? Não existia. Não existia. Ou sim, bom, não sei. 70 anos atrás, com certeza não existia. E, então, as palavras vão surgindo em função das necessidades que temos, da vida que temos, do que pensamos. Assim é como os esquimós têm várias palavras para dizer neve ou para dizer branco, e nós temos só uma. E eles não têm nenhuma para dizer chip. Mas os especialistas dizem também o contrário, que as palavras nos ajudam a pensar. Vice-versa, não é somente que como pensamos tal coisa, então criamos a palavra. Também como temos tal palavra, conseguimos pensar tal coisa, ou viver tal outra. As duas coisas são verdadeiras. Então, a linguagem não é um detalhe, pessoal. Não é. O fato de que o judaísmo, que o hebraico, não somente na Torá, nos 5 livros da Torá, em toda a Bíblia, não tem uma só palavra que se pareça com religião. Diz algo, né? Está repleto de leis, de valores, de histórias. Uma palavra para dizer religião não tem. Essa é uma prova muito contundente. E por que não tem? Porque o judaísmo não se vê a si próprio como religião.
a si próprio não se vê. A palavra religião nasce com o cristianismo. Eu há pouco tempo contei isto mesmo num encontro interreligioso, tá? Sabe por que sua filha e a amiguinha dela te atrapalham? Eu vou te dizer de uma vez. Porque elas já estavam na aula dos professores, agora conseguem comentar. Claro, estamos juntos, ela e eu. Está vendo? Ela assiste um filme, exatamente, a próxima vez separamos, assiste um filme e te convida a assistir o filme de novo. E como ela já sabe como termina, já está refletindo de outra maneira, mas deixa ela viver sua vida. Exatamente. Eu sei. Paciência. Assim é como funcionam os filhos, está vendo? Ela também é vovó, não se preocupe. Muito bem. Continuamos, então. Primeiro, então, a palavra religião não existe no judaísmo, isso diz alguma coisa. Tá? Alguém vai dizer, mas como assim? Não existe a palavra dat? Sim, dat é religião, no hebraico moderno. De onde sai essa palavra? Da Megillat Esther. É a primeira vez que aparece essa palavra por muito tempo. Em toda a Bíblia não tem, depois também não tem, só lá. E essa é uma palavra persa, de origem persa, que significa, no contexto, lei ou decreto. Acho que as 2 ou 3 vezes que aparece, sempre diz Kedat HaMelech, ou seja, segundo o decreto do rei. Não tinha nada a ver com religião, nem menciona Deus algum, nada, zero. Dat, sim. E que, segundo essa lei, eles não fazem tal ou qual coisa. Mas também o rei manda reprimir as mulheres, por exemplo. Kedat HaMelech. Também uma festa segundo os standards do rei. Mas não tem nenhuma relação com religião. Ok, depois usaram essa palavra, muito depois para isso. Eu estava contando a vocês que num encontro interreligioso eu contei isso. E não somente no encontro interreligioso, em outros lugares onde não tinha não judeus. E com o tempo comecei a descobrir que toda vez que eu dizia isso, aparecia sempre alguém de alguma outra religião não cristã e dizia, peraí, eu sou budista, budismo também não é religião. Eu sou hinduísta, o hinduísmo também não é religião. Afinal, o imã falou, eu sou muçulmano, o Islã também não se define como religião. Espera aí, ninguém se define como religião? Isto é um encontro interreligioso que estamos fazendo aqui. E o cristão se levantou e falou, nós somos uma religião. Porque a palavra, e todos fomos pesquisar, a palavra religião nasce com o cristianismo. E se ajusta exatamente a eles. Então, essa questão de que de algo que uma disciplina que une muitas outras coisas e também a relação com o divino, ou se submete ao divino, é uma palavra cristã. E por isso não se ajusta ao judaísmo, que é muito anterior. Essa é a primeira questão. Mas estamos ainda tentando demonstrar ou ver se existem aí alguns rebeldes que querem trazer exemplos de práticas judaicas que só podem ser feitas num contexto religioso. Ou que não podem ser feitas se não fosse por uma razão religiosa. Diga, Hélio. Hélio era o primeiro, me parece. Aqui tinha alguém antes? Não, Victor veio depois. Então, é uma linha tênue. Cremação de um judeu. Me parece que isso, fora da religião, tem impacto no aspecto religioso, porque gera um desconforto comunitário. Não, peraí. Você mesmo já me deu a ferramenta. Se você não vai fazer isso, porque isso cria um desconforto comunitário, então você está falando das pessoas, não de Deus. Então mais ainda. Mas, não, escuta, eu entendo o que você está dizendo, mas a resposta é não. Isso justamente não necessariamente. Você pode dizer que o corpo é sagrado, que o corpo precisa voltar à terra porque está escrito que é da terra. Tem muitas outras razões, não precisa, e em nenhum lugar diz que isso é por Deus. Claro, você pode dizer que a regra que prefere levar o corpo até,
inclusive é difícil, essa justamente é uma regra que é difícil atribuir a Deus. Porque está claro que é escrita por mãos humanas. Que é um modo humano de respeitar o corpo. Você não consegue fazer uma cremação sem que um vínculo não está descumprindo o preceito religioso. Mesmo um ateu. Não. Mas eu não estou entendendo então o que você está dizendo. É uma prática, né, independente da religião, não cremar, embora haja muita cremação de judeus. Quando você faz uma cremação, você está de alguma maneira descumprindo um valor judaico e está conectando com a religião mesmo cremando. Vamos explicar um pouquinho. O que estou dizendo é que não existe nenhum preceito judaico que se restrinja o vínculo com Deus. Que todos eles, por exemplo, o Seder de Pesach. Alguém vai dizer, Seder de Pesach, você está dizendo lá que Deus te tirou do Egito com mão estendida, com mão forte e braço estendido. Então, está falando em Deus. Está agradecendo a Deus por ter tirado da escravidão. Segundo alguns textos, está fazendo isso porque é mitzvah. E a mitzvah estaria metzuvah, digamos, ordenada, mandada por Deus. Então, é algo religioso ou não é? Essa poderia ser uma pergunta. A resposta é sim, claro. Tudo tem também um contexto religioso. Lembro a todos, eu sou religioso, sou rabino. Mas não é só assim. Uma pessoa pode dizer, entendo que diz o religioso, entendo, conheço as fontes, eu não acredito em Deus, ou não sei se acredito ou não acredito, e eu faço o Seder de Pesach porque me identifico com a história da libertação do meu povo, me identifico com os textos, me identifico com a tradição e faço o Seder de Pesach para comemorar isso. Posso? Claro que posso. Estou cumprindo com a mitzvah? Também estou cumprindo com a mitzvah, inclusive. Ponto, terminou. Isso é o que estou dizendo. Isso pode ser feito com tudo no judaísmo. Com os tefilim. Uma pessoa pode colocar os tefilim porque está escrito, pode acreditar que Deus mandou fazer isso, ou pode dizer, os tefilim representam no ethos, no pensamento judaico, a coerência entre o pensar, o sentir e o fazer. Por isso são colocados no braço, na cabeça e no coração. Ponto final. Me parece algo maravilhoso. Tomara que todos os seres humanos, todos os dias ao acordarem, se recomprometerem com a coerência entre o que pensam, o que sentem e o que fazem. E por isso eu vou colocar os tefilim. Não tenho a mínima ideia de se eu acredito ou não em Deus. Posso fazer assim os tefilim? Sim. Um ortodoxo que me vê, inclusive, vai dizer que estou cumprindo com a mitzvah. Isto que estou dizendo, tá bom? Todos os preceitos entram desse modo. Não cremar poderia entrar da mesma forma. Esse ainda é mais fácil, porque esse nem está escrito claramente em nenhum lugar. Realmente, isso vem depois, muito depois. Nos textos alágicos, não está no Tanakh, claramente, tem que dar voltas ao Talmud para encontrar alguma reminiscência disso. Isso é bem posterior. E não é uma proibição taxativa absoluta. Tem várias situações nas quais, inclusive, a prescrição rabínica é se fazê-lo. Excepcionais, claro, nunca a priori. Mas por isso é bem mais fácil. Aí não tem nenhum mandamento divino. Você pode dizer, essa é a tradição, essa é a norma, essa é a lei, essa é a prática, esse é o costume. E eu posso me identificar ou não com isso porque é uma forma de respeitar o corpo. O corpo está melhor na terra, porque vem de lá. Sabe, Rei Leão. É o ciclo da vida, depois os animais e as plantas vão comer do que eu deixei, e depois vou comer eles, e assim por diante, estamos todos relacionados, e ponto final. Poderia. Sem problemas. É isso que eu queria dizer. Um momentinho, a vez dele. Depois. Exemplo. Vamos lá. Eu ia falar do Brit Milá. E talvez uma coisa mais introspectiva, que é a reza, e no caso a reza da Amidá. Tá. Se eu tivesse dito, me dê um exemplo de algo que não tem nenhuma conotação religiosa, aí talvez teriam dito a tzedakah, ajudar uma pessoa ou estar
visitar um doente. Poderia não ter nada a ver com Deus. Né? Aí é bem fácil. Aí eu teria que forçar a barra. Dizer, tá bom, mas se eu ajudo porque está escrito que tenho que ajudar, aí já vinculo com Deus. Mas aí estou forçando a barra do Rab. E o exemplo oposto é esse, a tefilá. A reza é talvez o mais difícil. Vou responder antes o Brit Milá e depois venho a reza, que é o mais forte. O Brit Milá, quem foi que falou? Miguel. Bom, o Brit Milá poderíamos fazê-lo, primeiro, por uma questão higiênica, médica. Segundo, por uma questão tradicional. Judeus vêm fazendo isso há 4.000 anos. Talvez antigamente eles faziam isso porque diz a Torá que Abraão fez isso com Isaac. Eu não sei se Abraão existiu, não sei se Isaac existiu, não sei se acredito em Deus, mas há 4.000 anos os judeus vêm fazendo isso. Eu me identifico com os judeus, então vou fazê-lo também. Poderia, por uma questão de identificação. Não? Eu acho que tem muitos que fazem isso por isso. Terceiro, por uma questão social. Assim como alguns dizem, eu não quero marcar meu filho, outros dizem, não, meu filho vai viver entre judeus. Ele vai ser o único no vestiário da hebraica que, quando estão todos tomando banho, esse é o goi. Eu quero que ele se sinta em casa. Então, justamente para poder integrar. Social, nada da religião. Já dei 3 razões. Né? Então, e quarto, Brit Milá. Milá significa circuncisão. Brit é pacto. Alguém quer entrar no pacto dos judeus. Não necessariamente. O pacto. Não necessariamente. Tá bom. Mas eu estou, vamos de novo à dinâmica que propus. Eu não digo que as coisas não têm conotação religiosa. Tem. Todas têm. E isso, que não são só religiosas. Todas podem. Isso. Claro que tudo com o religioso fica maior e mais forte, claro. Mas pode ser feito, pode ser sustentado, inclusive sem o lado religioso. É isso que eu estou dizendo. E o Brit Milá já ficou comprovado também. Tefilá. Esse é o mais difícil de todos. Vou reforçar a sua pergunta, foi muito boa, Victor. Bom, Rabino, faz 10 minutos, está tentando convencer que todas as mitzvot e todos os preceitos podem ser feitos de outro modo que não religioso. Ok. Mas rezar, pode rezar sem Deus? Como assim? Isso é uma loucura. Mas tem que esperar, estou falando hebraico. Já vai. E antes está ele. Já não. Muito bem. Resposta. É verdade. Esse é o mais complicado. Porque é reza. E a reza se supõe que tem a ver com o divino. Aqui vou reforçar o que eu falei antes. Tá. Sim. Muito bem. Tá, isso já é uma experiência pessoal. Se tem pessoas que se conectam mais com o divino justamente com a música, tá? Ou com a comunidade. Tá bom, mas entendi. A resposta é a seguinte. A Amida, como todas as rezas, claro que chamam, e o ponto principal aí está na conexão com o divino. Sem dúvida. Não vou tentar sair daí. É verdade. Porém, a espiritualidade judaica tem um aspecto muito introspectivo, muito pessoal. Inclusive, as fontes, os autores da Amidah e de todas as rezas promovem a reza individual, o momento pessoal, que está fora do texto. Isso nós o conhecemos menos, infelizmente, foi se abandonando, mas está claramente no Talmud. Os próprios codificadores da reza comunitária promoviam também a reza individual. A reza individual, sim, é uma coisa, mas ela não está pautada, é individual. O que eu falei é tudo que está pautado no judaísmo. Aqui estava a pequena armadilha. E a Amidah incluída. Por quê? Porque todas as rezas foram escritas para criar um momento comunitário. Fato é que 95% delas
com exceção de Modéani, Elohai Netzor, uma coisa assim, a maioria são primeira pessoa do plural. Certo? Eloheinu, asher kideshanu, modim anachnu lach. É tudo anachnu, todos nós. Não é para a pessoa fazer alguma coisa sozinho quando quiser. Posso rezar Shacharit às 8 da noite? Não. Posso rezar uma manhã Kol Nidrei? Não. Tenho que rezar Shacharit. E à tarde posso rezar Shacharit? Não. Mincha. Não posso rezar? Não. Posso rezar Shema Israel à tarde? Não. Não posso. Não faz nenhum sentido. Não posso. Por quê? Porque esses mesmos sábios que identificaram que o ser humano tem momentos muito individuais, muito pessoais, que ninguém entra lá, precisa de momentos comunitários. E por isso escreveram um texto geral, com necessidades gerais, com linguagem geral, em plural, e estabeleceram os horários para que todo mundo possa coincidir. Não disseram que cada um reza quando quiser. Não, a reza da manhã é aqui. E é esse texto. A reza de Pesach é essa. A reza de Yom Kippur é essa. Para que possamos nos encontrar todos e fazer todos em Singapur, em Alasca ou no Rio. Ou seja, se trata de uma experiência comunitária. Uma pessoa que entra na experiência comunitária com um vínculo com o divino, tá bom. Tem tudo, claro. Mas uma pessoa pode perfeitamente entrar na sinagoga e dizer, eu não sei se acredito ou não acredito em Deus. Ou hoje estou brigado com Deus. Ou há 3 meses, ou 3 anos, ou 30 anos que estou aí. Porém, o Shabbat continua sendo o Shabbat. E meu povo é esse. E meus textos são esses. E o dia é esse. Então, a forma que eu tenho de me conectar com minha história e com minha comunidade é com esses textos, nessa hora, nesse dia, nesse lugar. Então venho e canto Lechado Di com todo mundo. É possível? Esse vai ter... Ou não. Muitos chegam. Mas alguns... tá bom. Você já está dizendo o que acontece com as pessoas. Essa é uma outra questão. Eu estou falando a teoria. Tem muitas pessoas que dizem, eu acredito muito em Deus, mas agora estou rezando e ao mesmo tempo estou pensando no negócio que vou fazer com o vizinho que está aqui do lado. E vou dizendo a reza, e vou fazendo sinais. Já viram isso alguma vez? Repleto. Nas nossas sinagogas liberais, não. Mas, geralmente não. Mas tem muitas sinagogas que a pessoa está rezando o Shema Israel e está rezando. Então, Kavaná, 0. Quem falou do Kavaná? 0. Religião, 0. Está cumprindo um dever. E você vai perguntar, você acredita em Deus? Claro que acredito. Não só acredito em Deus, eu acredito em todos os deveres. Estou aqui porque estou cumprindo o dever. Mas isso são as pessoas. Voltando ao assunto eu acredito e conheço muitas pessoas, não de hoje, pessoas que não conheci pessoalmente, que estão na história, que foram às sinagogas por séculos para cumprir com uma experiência comunitária, histórica, literária, não religiosa, inclusive na reza. Por favor, essa é a sua vez. Eu não nasci, eu não sou judeu, eu estou aprendendo, estou estudando, vim, achei que tivesse me encontrado e você conseguiu em 40 minutos me confundir todo. Obrigado. Espero que isso seja um elogio. Você pensou que ia encontrar aqui? Não, entendi. Como se chama? Tiago, escuta. Agora entendi. Primeiro de tudo, bem-vindo ao judaísmo.
Agora sim. Agora entendeu. Agora... Não. Tá bom. Ok. Agora entendi. Tiago, presta atenção. Você toma sua água, que eu vou te dizer uma coisa. O judaísmo é todas essas coisas que falamos. O que eu estou tentando fazer com os judeus de longa data, relacionados com o judaísmo por nascimento ou por escolha, por prática ou por emoção, é mostrar que o judaísmo não é somente religião. Não é somente o vínculo com o divino, mas também é muito. Comecei dizendo, eu sou um rabino, eu rezo todos os dias. E eu acredito que quando você tem uma experiência, seja qual for, religiosa, também, então, a experiência judaica é muito mais potente. Do mesmo modo que eu acredito que quando você tem uma experiência intelectual, então, todas as experiências judaicas são muito mais potentes que se você tem uma experiência somente emocional, ou somente ritual, ou somente histórica, ou familiar. Cada uma contribui sua parte, a religiosa contribui a sua. Hoje estávamos falando de que a academia, entre outras coisas, quer desenvolver a paixão intelectual, porque isso, acreditamos, é algo super potente. E o judaísmo precisa disso, especialmente no século XXI, onde precisamos entender por quê. Mas a experiência religiosa existe também e é muito forte. Bem, é importante somente entender que o judaísmo não é somente religião, só isso. Não é somente o vínculo com o divino, e uma pessoa que possa duvidar do divino ou possa mudar de relacionamento com o divino, ainda pode ter uma vida plenamente judaica. Só isso, ou tudo isso, falei. Ok. Precisamos avançar um pouquinho. Assim, sim. Assim, o senhor falou que lá nos primórdios, na antiguidade, sequer existia a palavra religião, e tirando um pouco a importância ou colocando outras questões tão importantes quanto ou mais importantes. Mas isso não é um pouco descontextualizado com o que se passava com os outros povos e com o pouco conhecimento científico que se tinha naquela época? Ou seja, que estas questões espirituais, religiosas, justificavam muita coisa, e que esse movimento de racionalização ou de menos espiritualidade em relação ao judaísmo, que isso brota mais tarde com o iluminismo e tal, e que talvez esse discurso que o senhor esteja fazendo seja uma maneira que caia muito bem no judaísmo reformista, porque ele consegue legitimar com coisas dos primórdios, mas que talvez não esteja verdadeiramente revelando o que é o judaísmo reformista, que seria um questionamento de tudo isso, ou dessa maneira, dessa visão de mundo que se considera adaptada àqueles tempos e não mais aos tempos atuais. Qual é seu nome? Rubens. Bom. Rubens fez uma... Não, de uma por vez. Eu não consigo responder duas perguntas. Isso é quando já não temos mais tempo. Um minutinho. Temos tempo ainda. Eu vou responder daqui a pouco. Vamos acompanhar primeiro a pergunta do Rubens. Depois escutamos. Qual é o seu nome? Daisy. Rubens fez uma pergunta, uma análise incrível, maravilhosa, muito, muito bem fundamentada, muito crítica. Parabéns, está contratado já para outros públicos. É possível o que você disse. Possível no sentido de uma observação de fora. Não foi premeditadamente o que aconteceu aqui. Mas é possível vê-lo assim. Sim, você diz, o judaísmo
foi assim, mesmo que não tinha uma linguagem para se chamar a si próprio assim. Hoje em dia mudou. O reformismo é capaz de trazer alternativas, questiona aquilo, assuma que é diferente e ponto final, está tranquilo. Que problema tem? Faça isso com coragem. Aquilo era quase todo religião, hoje é quase todo muitas outras coisas, está tudo bem. Digamos isso assim, pronto. É isso basicamente o que você está dizendo, me parece, com maior elegância, com maior cuidado, mas é basicamente isso, certo? E acho que faz sentido. O único que acrescentaria lá é que é a seguinte expressão: não necessariamente. É possível isso que você diz. E, de fato, tem linhas atuais que dizem exatamente isso, no reformismo e fora dele, no tal do judaísmo humanista ou no tal do judaísmo secular. Dentro do judaísmo liberal, em todas as suas vertentes, alguns vão dizer exatamente isso, e outros não. Veementemente vão dizer não. Eu acredito piamente que os judeus da antiguidade não necessariamente somente pensavam na relação deles com Deus. Existe essa tese? Ok. Noah Harari gosta de dizer que até as empresas são religião, e por isso são fantasia, e por isso não existem. Ok. Mas eu me permito acreditar que não é verdade, que nem tudo que foi imaginário e depois se tornou realidade continua não sendo realidade. E não necessariamente todos os primitivos eram religiosos e por isso eram primitivos, e eu sou um ser humano evoluído e não sou primitivo e portanto não sou religioso. Essa equação não é obrigatória, na minha humilde opinião. E não acho que todo o judaísmo liberal assina embaixo dessa tese. Muito, sim, pode andar. Perfeitamente. Faz todo o sentido e acho que é uma colocação perfeitamente cabível. Ao mesmo tempo, me parece que não é obrigatória. Né? Que alguém pode dizer, crendo de verdade, aqui, acho que o Tiago vai gostar, que não necessariamente que as pessoas podiam ter paixão e entrega a deuses, a espiritualidade e a outros valores também, que realmente estavam tentando regulamentar a agricultura, quando estabeleceram leis de agricultura, e a vizinhança, quando estabeleceram leis de vizinhança, e queriam ter compaixão pela viúva e pelo órfão que não tinham nada, estavam preocupados com isso mesmo. Não necessariamente com se vincular com Deus nesse momento. Alguns deles, como nós, viam nessa preocupação um ato sagrado e se sentiam olhados pelo que eles acreditavam que era divino. Outros não. Outros viviam no imediato. Diziam, esse órfão que vive do meu lado não tem por que passar fome. Eu sou responsável por ele, ponto final. E estabeleceram essas regras. Eu acredito desse modo, ou acredito pelo menos que tem muitos judeus liberais que acreditam desse modo o tempo todo. Então, acho que o que você colocou faz muito sentido, é bem inteligente e não é obrigatório. Muito bem. Daisy. Me ocorreu a questão da relação dialética dentro do judaísmo. Né? Para cada tese tem uma antítese e se faz uma síntese. Né? E o que me faz me sentir mais judia é cada vez que eu posso contestar qualquer argumento. Eu posso refletir, eu posso contestar e posso evoluir a minha maneira de pensar através da discussão. Guarde isso, vai ver que quando chegamos no final de hoje, que falta pouco, vamos ter que correr um pouquinho, porque essa primeira parte foi muito extensiva com vocês. Que público maravilhoso esse, hein? Vai se sentir, espero, bastante identificado com o final de hoje, tá bom? Muito bem. Então, entendemos que o judaísmo não é somente religião, é também religião. E que mais? Que mais é o judaísmo? Tem ideias, vocês? Sociedade, sim, são judeus, tá bom? História, são judeus. Mas o judaísmo como
sistema, leis, constituição, leis, que mais? Tradições, muito bem, que mais? Práticas, tradições, culinária. Cultura é uma palavra abrangente, é boa, não, é muito boa. Cultura abraçaria de algum modo tudo isso, porque uma cultura tem leis, tem tradições, tem costumes, tem culinária, tem idiomas, tem crenças, tem valores. Eu estou acrescentando alguns conteúdos. Tudo isso é o judaísmo, sim, é verdade. O judaísmo é um conjunto de crenças, de valores, de práticas, de costumes, de tradições, de leis. Tudo isso é o judaísmo. E tudo isso pode se definir como uma cultura. Muito boa palavra. Outras palavras abrangentes, como a palavra cultura, são a palavra, isso é a palavra civilização, a palavra cosmovisão. Não sei se conhecem essa palavra mais técnica, a palavra mais científica. Nas ciências sociais e humanas em geral, se fala a visão do cosmos, uma visão geral. Geral, não de tudo, não tem uma física judaica, uma matemática judaica, uma química judaica. Química é química. Mas uma visão do tudo que tem a ver com a essência humana, a vida humana e demais. Então essas são três palavras, alguns falam que é uma forma de vida, uma proposta de vida, um modo de viver. Essas são palavras abrangentes que têm dentro tradições, crenças, leis, valores, sentimentos. Todas essas frases que falamos no começo que você gostou, estão aí, estão todas aí. O único que estamos tentando mostrar era que não era somente religião, e também. Religião é um dos itens. Ok. A pergunta que segue é como sabemos quais são essas leis e quais não? Quais são esses valores judaicos e quais não? Quais são esses costumes, essas tradições, essas práticas e quais não? Precisamos de algum limite. Isso é dado pelas fontes judaicas. O contorno do judaísmo, precisamos de um contorno, entendemos todos por quê? O judaísmo não pode ser o que qualquer judeu diga que é judaísmo. Amanhã eu vou dizer que o judaísmo é bater em todas as grávidas da rua. Alguém vai dizer, tá bom, você é judeu, falou isso, é judaísmo. Não tem nada no judaísmo que diga que possa concordar com algo assim. Nada, zero. Zero. É contrário ao judaísmo isso. Tem que ter um limite. Se qualquer coisa pode ser dita em nome do judaísmo, então o judaísmo é irrelevante. O que é tudo é nada também. Conseguem conceber isso ou querem que eu explique isso rapidinho? Sim? As coisas precisam ter um limite que sim é e que não é. O limite pode ser enorme ou pode ser pequeno, estreito. Mas quando algo não tem limites, é tudo. E se é tudo, é irrelevante, é nada. Se eu posso dizer qualquer coisa em nome do judaísmo, eu posso escrever uma frase, qualquer uma, e terminá-la dizendo em nome do judaísmo, quer dizer que em nome do judaísmo não muda nada, não serve para nada. Posso dizer inclusive coisas contraditórias. É proibido matar em nome do judaísmo, é permitido matar em nome do judaísmo. Mitzvah matar em nome do... Não faz sentido. Algumas coisas têm que ser judaicas e outras não. Qual é o limite? As fontes judaicas. E agora vem a grande pergunta, então. Qual é a pergunta que segue? Não pode falar você. Não, você sim. Quais são as fontes judaicas? E quem as define? Mas já estamos conseguindo organizar o material, certo? As fontes judaicas têm diversas definições, né? As diversas linhas, afinal de contas, são linhas que discutem sobre quais são as fontes judaicas. Essa é a discussão sobre qual é o judaísmo, qual é o limite do judaísmo, o que manda e que não, o que inclui e que não, é discussão sobre o que é Torá, afinal de contas. O que é fonte judaica? Bem, tem métodos diferentes, isso nos levaria a uma aula inteira. Tá? Eu vou resumir isso agora e dizer o seguinte, você pode dizer que as fontes judaicas são caracterizadas por quem as escreveu ou
pelo que falam. Quem se escreveu pode ser ou não judeu. E o tema do que fala pode ser não judaico. Alguns dizem que tudo que escreveram judeu é judaísmo. Aí vai ter problemas. Einstein escreve sobre física, isso também é uma fonte de judaísmo. Ele mesmo diz que não. Marx escreve que a religião é ópio dos povos. Isso é judaísmo. Ele mesmo diz que não. Ele diz que não. Alguém pode dizer, não me importa o que ele diz. Eu digo que isso é judaísmo porque ele é judeu. Ele acha que não. Ele não inventou nada. Ele aprendeu o socialismo do profeta Isaías. E do profeta Amós. Bom, mas que física judaica não existe, é claro. Podemos discutir sobre ciências sociais e humanas. Podemos dizer que Freud acha que escreve às vezes psicanálise e às vezes judaísmo, mas que todos os seus pacientes eram judeus, então ele só conhece judeus. É um pouco forçado. Enfim, essa é a discussão. É o autor, é o conteúdo ou é a aceitação? Às vezes o autor é judeu. E o conteúdo é judeu, ninguém usou isso nunca na vida. Então, de fato, é e não é uma fonte judaica. Esse seria o debate teórico. Na prática, é bastante simples. Tudo que foi escrito por judeus, até a emancipação, até a modernidade, 1789 mais ou menos, é reconhecido geralmente pela maioria dos judeus como uma fonte judaica. Se você fizer um teste e pegar um texto da Idade Média e andar pelo bairro, aqui tem um bairro como Higienópolis? Não. Ok, você... Vai entrevista 1000 judeus de qualquer parte do mundo e diz, escute, aqui eu tenho um texto escrito pelo Rabi Levi Ben Gershon na Idade Média. Você acha que isso é uma fonte judaica ou não? A pessoa vai dizer, nem sabe quem é Rabi Levi Ben Gershon. Escutou rabino, Idade Média, Levi Ben Gershon, sim. Ninguém vai ter problema. O problema começa quando existem judeus como Spinoza, como Einstein, como Freud, como Marx, que eles mesmos dizem, agora estou fazendo judaísmo, agora não. Isso não existia antes. Maimônides, na Idade Média, quando escreve medicina, diz, eu estudei medicina no judaísmo. Eu dialogo com Aristóteles a partir da Torá. Por essa razão, o desafio é na modernidade. E na modernidade é uma questão de definição. Alguns vão dizer, fonte judaica é somente depois das clássicas, Tanakh, Talmud, o Tânia, o que escreveu o Rebbe de Lubavitch. Tudo demais não é fonte judaica. Tá bom. Esse vai ter um judaísmo desse tamanho. Porque a definição dele é muito estrita, muito rígida. A pessoa que diz, não, eu incluo também toda a filosofia. Tudo que se basear em textos judaicos já é uma fonte judaica. Então vai ter um judaísmo muito maior. Na minha opinião, minha sugestão, cada um vai decidir seu próprio judaísmo, a escola deve decidir o seu, fonte judaica é tudo que foi escrito sobre judaísmo e recebido, aceito como tal por um mínimo de judeus. O mínimo. Não precisa ser todos. O mínimo. Que é o mínimo? Um minyan. Uma comunidade. Não, de verdade, é social. Isso já... Estou fazendo uma restrição mínima para ter um judaísmo o mais amplo possível. Eu não quero um judaísmo infinito, porque ele não serve para nada. Mas com limites bem amplos. Claros e amplos. Muito bem. Dito isso, então, chegamos a que as fontes judaicas nos definem o que é o judaísmo. E elas, como são muitas, e podem ser interpretadas de muitas formas, nos apresentam um judaísmo muito amplo. Porque são muitas essas fontes judaicas. Essa definição que acabei de dar nos traz um judaísmo enorme. De novo, não é infinito. E de todo modo, o judaísmo de quase todos é um judaísmo de tudo que foi escrito por qualquer judeu até a Idade Moderna. É muito isso. São fontes bem diferentes umas de outras. E uma
interpreta outra e dialoga com outra de modos muito diferentes. Se quiserem, um dia fazemos um encontro somente sobre fontes judaicas. Isso não está no nosso programa, mas um dia podemos fazer isso. Qual é a biblioteca? Quais são os temas principais? E qual é o método principal de estudá-los? Aí vão ver que tem basicamente 3 colunas. As fontes filosóficas, as fontes místicas, a Kabbalah e demais, e as fontes rabínicas. Ao longo de todos os períodos. Muito bem. São muitas as fontes judaicas, o judaísmo é muito amplo. O que nunca devemos dizer é que o judaísmo é um. É um, mas é enorme, é diverso. Quando alguém te diz o judaísmo permite tal coisa, o judaísmo proíbe tal outra, pergunta de pessoa inteligente é qual? Qual o judaísmo? Em qual fonte? Em qual época? Como muito bem falou Daisy, porque geralmente o que temos no judaísmo são controvérsias. No Tanakh, primeira fonte, a mais antiga, indiscutida que é a fonte do judaísmo, nós encontramos logo no começo o modo Avram e o modo Lot. Os primeiros 3 judeus da terra, Avram, Lot e Sará. Infelizmente o texto é machista e fala deles um pouquinho mais. Avram se apresenta na leitura judaica da Bíblia como aquele que sai ao encontro de onde pode aplicar o judaísmo, e Lot espera. Lot é reativo. Para ele, o judaísmo é uma resposta. E para Avram, o judaísmo é uma iniciativa. Isso não é um detalhe. Nessa época, o judaísmo são 2 coisas. Brit Milá e Achnasat Orchim. E receber convidados. 2 mitzvot só. Receber convidados se eles batem na tua porta, ou receber convidados porque você vai buscar quem precisa da sua ajuda. Os 2 são igualmente judeus. Já tem uma diferença substancial em tudo, no modo de conceber o outro. E depois Moshe e Aaron, totalmente diferentes. O judaísmo depois trabalha muito com essa liderança, com essa administração do poder, com tudo. E assim continua isso. O Talmud é a primeira fonte que vem depois da Bíblia. O que é o Talmud? Discussões de sábios, geralmente inconclusas. Como falou, às vezes propositalmente inconclusas. Para gerar pensamento, para gerar para instigar, para gerar reflexão, para fazer crescer. Talmud, aqui com isso vamos terminar. São 3 pequenos exemplos do Talmud sobre esta questão do pensamento crítico, da diversidade, da amplitude do judaísmo. Talmud babilônico, Tratado de Eruvim. Durante gerações, a casa de Hillel era uma das 2 linhas mestres do Talmud. A casa de Hillel, porque Hillel já tinha morrido, mas seus alunos continuaram. Era uma linha interpretativa e uma outra era a de Shammai. A linha de Hillel e a linha de Shammai discutiram, até que uma voz do céu saiu e disse: Elu ve'elu divrei Elohim Chaim. Essas, como essas, são as palavras do Deus vivente, do Deus vivo. Hillel e Shammai, pessoal, muitas vezes não somente disseram coisas diferentes, disseram coisas opostas. Como é possível que as 2 representem Deus? Deus disse uma coisa e a contrária também. Deus é bipolar. Deus tem personalidade múltipla. Que história é essa? Deus é uma contradição. Alguém tem uma saída para essa máxima? Diga, Raul. Você coloca as tensões, né? O judaísmo trabalha as tensões. Então, o judaísmo no final, se eu quiser resumir tudo, é o incômodo. É o incômodo. O incômodo. Por que o mundo não é como devia ser? Né? E aqui é isso. É isso e também é isso. Por quê? O judaísmo não deixa você ficar cômodo nunca. Que acho que é o grande resumo que eu tiro. Para mim, eu vejo isso muito assim. Ok. Por favor.
até seguindo aqui, enfim, na verdade, acho que não há todas as perguntas iniciais, a por que eu sou, na verdade, não é uma identificação até de causalidade, né? Não há uma causa para ser. Acho que, na verdade, simplesmente a ideia do incômodo é a ideia da liberdade. E acho que ser judeu, e não é sou judeu, é ser judeu significa ser livre, né? Então, é o significado, é o exercício da liberdade. Acho que, de alguma maneira, então, que toda a construção e todas as regras, e que a gente vai buscando, então, os fundamentos dessas regras, são fundamentos sociais, culturais, ou são fundamentos, enfim, divinos, místicos, enfim, mas, na verdade, o fundamento é a liberdade. Acho que esse é o... Legal. É bem interessante. Qual é o seu nome? Ciro. Ah, não tinha dito ainda publicamente o nome. Talvez todos se conhecem, mas... Ciro, é bem interessante isso, e também a questão do incômodo. É verdade, o judaísmo, é uma palavra do Raul, e já vamos a Ciro. Se vocês observam, que conhecem mais ou menos, o judaísmo tem dois mecanismos-chave. Um é o tikkun e outro é o teshuvah. Os dois vão com T. E os dois têm a ver com a transformação, com não se contentar, não se conformar, não deixar as coisas como estão. Tem tradições religiosas, Tiago, que veio a ver de que se trata isso, que dizem minha religiosidade consiste em ser e estar onde estou, como estou. Me unir a uma pedra, digamos. Com todo respeito, existe isso. E o judaísmo é andar, é mudar, é transformar. É um outro paradigma. Então, nesse sentido, é o incômodo. Nada está totalmente feito, completo, pleno, perfeito, nunca. Enquanto que tem vida, tem dinamismo, justamente porque tem que se aperfeiçoar. O conceito de liberdade é chave no judaísmo também. Eu estava falando com uma pessoa que dedicou grande parte de sua vida. Numa época eu estava tão fascinado com isso que dizia, eu vou explicar-lo tudo a partir do conceito de liberdade. Todas as festas, todas as rezas, todas as histórias, todas as leis. E consegui. Um dia, se quiser, te mostro. Meu doutorado é sobre a liberdade da vontade. Se a vontade é livre ou não. E como funciona isso, e como se vê isso no judaísmo. E faz todo sentido. De todo modo, existem outros problemas. Qual é nossa liberdade, né? Ok. Vamos de todo modo, aqui, na minha opinião, o que está dizendo o texto é o seguinte. Essas como essas são a voz do Deus vivente. Por quê? Porque só assim pode viver. Se fossem somente estas e não essas, talvez já estaria morto. A vitalidade tem a ver com liberdade, com movimento, com transformação, com mais de um aspecto. E por isso está vivo. E para isso temos que incluir dialéticas ou paradoxos. Você falou agora, Daniel, tudo bem? Você falou agora as escrituras, né? As fontes estão dizendo da contradição ou da liberdade, mas no caso ali não é o Deus vivo que está dizendo, no sentido, desde o início da apresentação, você desenvolveu muito a ideia como as pessoas se colocam nesse judaísmo múltiplo, que é uma religião, mas é muito mais que uma religião, é uma comunidade, uma ancestralidade, né, se nasceu no judaísmo, mas se é uma religião, tem uma outra parte, tem a manifestação, ela se manifesta não só nos preceitos, se manifesta nas histórias e na personificação ou no testemunho que é dado pelas fontes dessa manifestação, dessa mística ou dessa alteridade que se coloca independente do certo ou do errado, independente da liberdade, que é um conceito humano, que é absoluta, logo seria o caráter religioso do mistério que estaria presente, né, nessa palavra do Deus vivo. Por isso que eu perguntei, a palavra é do Deus ou é da Escritura?
nas entrelinhas, você falou muitas coisas. Vamos, não importa, vamos guardar isso para outras vezes. Mas, Daniel, vamos guardar algumas das coisas que você falou para outras vezes, porque são muitas. Mas a pergunta específica é muito relevante. Mas como assim? Nós estamos falando de que se tratava de algo além da religião, ou que não é somente religião, e que é Deus e como funciona demais vai ser sempre um mistério além de nós, essa é a própria definição. Então, quem é que fala aí? É o próprio Deus, somos nós. Então, são as fontes que atribuem a Deus, as fontes humanas atribuem a Deus uma verdade ampla, inclusive ambivalente, que tem mais de um valor. Essas, como essa, elo ve elo. Alguns vão dizer, bom, mas se está no Talmud, quer dizer que isso vem de Deus mesmo. Ok. Outros vão dizer, não, os seres humanos captam desse modo o divino. Ou o judaísmo. Se é divino ou não, aí já... Muito bem. Outra fonte que vai trazer estas coisas que estamos falando, da amplitude, está também no Talmud. Sabem, o Talmud, seja o babilônico como o anterior, ou o jerusalemitano como este, são textos do século 4, 5, 3, por aí. Tá? Entender mais ou menos a época. Vejam essa frase porque é uma pérola. Com os professores estivemos com ela voando muito. Tudo o que um aprendiz de sábio revelará diante de seu mestre já foi dito a Moisés no Monte Sinai. Usem a pouca força que já ficou, estamos no final, para responder a seguinte pergunta. O que chama a atenção de vocês nesta frase? Pode ser mais de uma coisa. Já se sabe, será, Raul? Já está, mas não sei se se sabe. Outra intervenção, vamos ver. Diga. O que chama mais atenção é a revelação. E aqui para mim, e que eu acho que é uma coisa bem judaica, ainda mais se você vai para um judaísmo que é mais místico, no Monte Sinai foi revelada a Torá. Na Torá está contido tudo que você vai descobrir, tudo que você vai revelar. Tá? E aí, quão amplo é essa revelação, que foi justamente o que você começou dizendo agora, que é, a gente não quer o infinito, você quer ter uma limitação. A gente quer ter uma limitação ampla, que permite a gente aprender muita coisa e saber de muita coisa, ou que ela concisa. Isso varia muito do judaísmo mais ortodoxo para o judaísmo mais liberal. Porém, o que essa frase quer dizer é, ao longo dos tempos, qualquer aprendiz vai revelar uma coisa que teoricamente estava concisa na Torá, lá no Monte Sinai. Então a palavra revelação para mim é a palavra-chave nisso aqui. E o curioso do que você comentou logo no início desse final da nossa aula, vamos chamar de aula, foi que a gente não quer Ensof, a gente não quer uma coisa ilimitada, a gente quer ter limite. Mas quem vai ditar o que é limite? Quantas fontes a gente quer? Você mesmo falou, fonte para todo mundo era até um determinado momento, até 3 séculos atrás. A partir dali já não é mais fonte judaica. E aí... Ninguém acha que as fontes terminaram no século XVIII. Ninguém acha. Nem o mais ortodoxo. A ultra-ortodoxia nasceu depois. Sim. Muito depois. Tá? Os que vão de preto e demais. É que você está recapitulando muito bem. A maioria das coisas tem algumas coisas que temos que ajustar. São pequenas coisas.
eu não estou dizendo que... Primeiro, são duas coisas que quero ajustar e depois já continuo. Primeira, eu não estou dizendo que nós nós queremos limites. Eu disse que precisamos de limites para definir que sim é judaísmo e que não é judaísmo. Se alguém quiser buscar o infinito, viver na imensidão, abraçar a eternidade, me parece ótimo, não tem problema. Não, de verdade, me parece que é uma experiência, eu às vezes na tefilá busco isso. Estou dizendo que na hora de definir que sim é judaísmo e que não, preciso de limites. Eu não posso dizer que física é judaísmo, não está, não tem nada no judaísmo que fale de química, não tem. Não posso inventar isso, não está. Tá bom? Não posso dizer que posso matar ou torturar um inocente. Não está, isso é contrário ao judaísmo. Tá? É contrário. Preciso de limites para dizer que sim é judaísmo e que não. A isso me referia. Tá? E a segunda coisa é... você... Não, a revelação estamos muito de acordo. Acho que aí estamos de acordo. Bom, depois vou ver qual era a outra que queria revelar. Mas já disse tudo o que queria dizer você? Sim, não, ok. A revelação, então, está ótimo isso. No futuro, eu acho que você falou uma coisa muito, muito importante que está aí, que a vibração principal, o cerne principal, o fio desse texto. Porque começa com revelação e termina em revelação. Ou seja, no Monte Sinai se revelou alguma coisa que vamos revelá-la somente com o último aluno. Estava contido lá. Veja, Raul, não é que não tem nada novo. Tem novo, porque nós não descobrimos tudo o que estava lá. Foi entregue alguma coisa em potência. E precisamos de todas as pessoas. Eu, pelo menos, leio isso desse modo. Eu gosto daqui de duas coisas, principalmente. A primeira, e disso falaram na hora os professores, tem aqui professores maravilhosos, e é que é o aluno que ensina ao professor. Isso é genial. Não sei se todos que estão aqui têm seus alunos, seus filhos nessa escola, mas uma escola na qual os professores têm um radar para ver, opa, será que eu sempre me coloco no lugar no qual eu posso aprender do aluno também? Essa é a escola certa. Onde o professor não vem a cuspir o que sabe, vem a conversar com o aluno. E escutar dele, porque talvez o aluno tem coisas que nem o aluno sabe que sabe. Tem que dar crédito a ele. Algumas vezes ele disse uma coisa assim e continua andando e nem pensou ele que o que acabou de dizer algo extremamente profundo que nem o professor tinha pensado. Eu dei alguns exemplos que a mim me aconteceram agora. Toda semana me acontecem com Bnei Mitzvah. Então, sou um professor que se coloca nesse lugar. E na minha humilde opinião, essa frase tem essa beleza e esse desafio educativo. Acreditar que a revelação é gigante, talvez não seja infinita, mas é gigante o suficiente como para precisar de todas as individualidades. E essas individualidades são insubstituíveis. Insubstituíveis. O que você pode entender do texto não é o que ela vai entender, não é o que ele vai entender, não é o que eu vou entender. Isso não significa que temos que nos tolerar somente. Isso é básico. Que eu não tenho que te matar porque você pensa diferente. Isso é superficial. Isso significa que eu preciso de você para poder entender o que diz o texto. Porque eu só vejo o que eu vejo. E ela só vê o que ela vê, e ele só vê o que ele vê, mas ninguém de nós três vê o que você vê. E você não vê o que nós vemos. E tudo está no texto. Então, se já foi dito a Moisés no Monte Sinai, mas o mestre não sabia, o mestre precisa desse aluno para aprender. Quer dizer algo? Ok. Ela já falou na aula anterior, mas mas pode porque deve ser que pensou mais. Então vai lá. Por favor. Do que nós nos pensamos, exatamente. E isso tem a ver com a prática judaica de repetir os rituais. Até agora, está chegando sexta, né? A
gente tem que se colocar Volta a fazer. como se fôssemos judeus saindo, os hebreus Sim, diferente de nós mesmos no ano passado. Exato. E Correto. outra coisa é a própria leitura da Torá, que a gente Uhum. vai ano após ano, e a cada vez que a gente lê o mesmo texto, ou o que a gente não lê, a gente tem uma nova... Certo. Muito bem. O último texto. Hã? Ok? Vai. Ela usa duas palavras e a palavra mais forte, mais impactante é daquilo que é feito entre os homens, entre o aprendiz e o mestre. Aí é revelará. Mas quem disse para Moisés foi Deus. Ele disse, entendeu? Mas a revelação se dá nas relações humanas. Então eu achei isso impactante. Muito bom, muito bom. Guarde isso para quando estudemos juntos Buber. Exatamente isso. A revelação se dá na relação humana. Muito bom. Bom, esta é uma história de outra que conta algo parecido de outro modo. Vou contar para vocês porque realmente passamos o tempo, mas também traz isso. Basicamente, Moisés está no Beit Midrash, viaja ao futuro, ao Beit Midrash de Rabi Akiva. É uma história fantástica do Talmud. E se encontra com que Rabi Akiva está explicando a Torá e ele não entende. Moisés, não entende. Ah, claro, sim, poderia ser Rabi Akiva. Rabi Akiva está explicando a Torá. Moisés sobe ao céu, encontra Deus, pergunta o que está fazendo e Deus está fazendo enfeites, adornos, desenhos em cima de algumas das letras. O que está fazendo? Não tem mais nada para fazer. Moisés fala isso para Deus. E Deus diz, estou fazendo isso porque daqui a várias gerações vai ter uma pessoa que vai interpretar construções sobre cada letra. Não somente sobre cada passagem, sobre cada frase, sobre cada palavra, sobre cada letra. Eu tenho que desenhá-la para que ele tenha o que dizer. Genial. Deus se vê desafiado pela pessoa que vai vir. Então Moisés diz, quem é esse? Eu quero vê-lo. Então Deus diz a ele, volte sobre você mesmo. E ele volta, Back to the Future, aparece no Beit Midrash de Rabi Akiva, 2000 anos depois, sentado com os maus alunos, de verdade, não entende nada do que Rabi Akiva está explicando sobre a Torá que ele entregou. Está quase precisando de um Valium, um remédio por se desmaiar. Disse isso o texto, de verdade, não Valium não, mas que estava tash kocho. Essa expressão que usam no Talmud para dizer que uma pessoa está quase morrendo, e aí ele pergunta a um aluno a Rabi Akiva, Rabi, essa explicação que você está dando agora sobre esse parágrafo da Torá, de onde saiu? E Rabi Akiva diz, isso é uma lei entregue a Moisés no Monte Sinai. E Moisés que estava assim, respira aliviado. Esse é o fim da história. Também daria para, se tivéssemos tempo, poderíamos nos dedicar a ela bastante, mas aqui encontramos de novo que o Talmud nos diz que a revelação não terminou. A revelação foi dada em potência. Vão vindo as diversas gerações e vão descobrindo da própria revelação novas partes, assim como cada um de nós. Enquanto que vive, experimenta, estuda, revela a si mesmo novas partes dessa revelação primária. E por isso o judaísmo, como dissemos, é também religião, muita religião e muitas outras coisas mais. Ele se renova constantemente com cada novo estudo, por isso cada um de vocês é imprescindível para que todos descubramos melhor. E por isso a iniciativa dessa escola é maravilhosa, porque nos permite a todos estender nossos galhos e entender mais, e apreciar mais, e acessar mais dessa revelação ancestral. Muito obrigado.